Pode falar, não tem problema, tá? Mas só para eu registrar um pouquinho a situação. Esse daqui é a linha da vida. A linha da vida foi criada pelo professor Rabelo. Sempre que eu falo emergência, eu cito o professor Rabelo. Opa, aqui, só para ficar só aqui. Sempre acabo citando o professor Rabelo, tá? O que é essa linha da vida? Lá em cima vocês vão ver que tem aquele risco falando lá do que é o coração batendo de maneira fisiológica até a parada cardíaca. Símbolozinho da morte que está falando da parada cardíaca, tá? Quando para, tem mais coisas que a gente pode fazer. Aí é parte de emergência e reanimação, tá? Então tudo isso daqui é antes da parada, o que não necessariamente deixa de ser emergência, tá? Vocês veem lá no nosso banner lá na frente, tem as cores relacionadas à emergência. Paciente verde, amarelo, laranja e o paciente vermelho, tá? Então, esse quadro é uma forma de padronização para a gente poder dizer em que estado o paciente está, sem ser achismo. A gente vai fazer uma avaliação dos parâmetros. Com a avaliação dos parâmetros, a gente vai identificar o que é isso, tá? Eu comecei a buscar esse tipo de informação e até mesmo se eu soubesse isso quando eu tinha recém-formado, tinha mudado muito minha carreira. Porque eu não aprendi isso na faculdade, eu tive que aprender depois, na verdade, eu tive que aprender para ensinar, tá? Porque eu via os alunos preenchendo a ficha clínica como uma condição de prontuário, de papel, e não interpretava esses valores. Depois eu via para consulta, olhava os valores, poxa, gente, tem um monte de alteração aqui. E na hora de me passar a ficha, ninguém me fala dessas alterações e tudo mais. É coisa que muitas vezes já tem que ter cuidado intensivo. Então, quando a gente faz o exame físico, na verdade, quando o paciente está na recepção, a gente já dá uma olhada, né? Pô, se ele está bem, se ele não está. Na hora que a gente faz a anamnese, a gente está de olho no paciente. Às vezes, a gente para o atendimento, para a anamnese para avaliar o paciente, e dependendo do que ele está apresentando. E esse olho clínico só se forma quando vocês têm noção dessa questão dos parâmetros, tá? Então, lá, o paciente verde, o paciente sem risco eminente. Não quer dizer que ele não vai morrer, tá? Pelo menos nessa condição, estando assim, ele está em condição bem. Foi o caso da Laika, da semana passada, que estava com hemómetro. Parecia, ela estava feia, ela estava super, ela não estava bem totalmente. Mas a partir do momento que a gente fez aquela avaliação, naquele exame físico, ela não tinha alterações. Estava com um ataque cardíaco, poderia ser desconforto, mas também estressada. Lembra que eu perguntei para ela se ela estava ofegante, se ela é assim daquele jeito? Não, ela está estressada, tá? Então isso que a gente tem que entender. Então lá o paciente, lá no primeiro quadrinho, a principal alteração que a gente vai ver nele é ataque cardíaco, porque ele está num ambiente desconfortável. Eu até pulei antes de falar lá esses três linhas da frente. Ali em cima estão avaliações de hemodinâmica central. O que é hemodinâmica central? É a perfusão sanguínea de cérebro, coração, pulmão e rim. Nem todo mundo considera rim como vital, mas eu considero por ser anestesista, tá? O periférico é a percepções, o quanto que o oxigênio está sendo entregue na periferia. A gente avalia a periferia que a gente consegue ver, que é a borda da língua, que é a gengiva, é a dedo, toda essa parte extremidade que a gente consegue avaliar. E a gente vai extrapolar o que está acontecendo nesses capilares para o resto do corpo. Então a gente vai suspeitar se não está chegando na ponta da língua, não está chegando na gengiva, não está chegando na ponta do dedo, não está chegando na mucosa vaginal, também não vai estar chegando no intestino, vai estar chegando no rim, vai estar chegando em outras células que também são importantes. Tá? E aqui a perfusional já é uma condição que nem sempre a gente consegue, é uma avaliação que eu gostaria de trazer para a rotina, mas é um pouco ainda limitante por causa de custo, que é a avaliação o quanto de oxigênio está sendo consumido. Dentro da entrega de oxigênio, a condição central é realmente entender a probabilidade que o fisiológico tem de entregar o sangue. Isso que vai ser essa avaliação. O periférico é o como ele está entregando, se ele está chegando, realmente entregando na periferia, tá? E o terceiro, que é o perfusional, é o quanto ele está consumindo desse oxigênio. Não adianta entregar, não adianta chegar, mas a célula não converter esse oxigênio, tá? Depois eu vou falar um pouco só dessa parte perfusional para vocês terem um pouco de noção. Eu sei que para vocês é muita novidade ao mesmo tempo, então eu vou passar primeiro o pente mais explicativo. Numa próxima vez que a gente ver esse quadro, a gente aprofunda mais nos detalhes, tá? Aqui, naquela parte do verde, eu vou até dar uma colada aqui perto de mim, porque ali tá pequenininho para ler, né? Esse segundo quadrinho da linha verde aqui, ó. Taquicardia e ativação simpática. É o paciente que está estressado, tá? Eu vou considerar apenas os sinais, as partes centrais, a hemodinâmica central, que é a frequência cardíaca, nível de consciência, pressão arterial e a temperatura, vão estar normais.
tá? E eu vou tolerar alterações periféricas pequenas, de uma a duas, não muito graves, tá? Que seriam o quê? A temperatura periférica, o delta T, que é a diferença da temperatura interna da temperatura externa, coloração de mucosa, TPC, burburículos intestinais e pulso palpável. Seriam mensurações que a gente faria periféricas. Então, esse paciente que vai ter uma ou duas alterações dessas, aleatoriamente, uma ou outra, tá? Mas não muito grave, tá? É, burigmas intestinais. Aumenta em questão de ativar, tá? Luta e fuga ativa ele. Mas agora um paciente que está deprimido, ele diminui. Paciente que não está entregando oxigênio, intestino com menos oxigênio, trabalha menos, tá? Então, ter som intestinal é um sinal muito positivo de que ele está bem hidratado e está bem perfundido. Por isso que cavalo tem cólica. Primeira coisa que para o intestino e aí a gente não ouve descarga cólica. Eu sempre trago a cólica do cavalo para cá porque a gente consegue entender um pouco mais. A gente fala muito pouco da perfusão intestinal, tá? Então, lá no final da cirurgia, a gente está fazendo anestesia, a gente ouve o cachorro com fome, maravilhoso, ele está super bem hidratado porque ele já está quase 12 horas de jejum, né? Então, a gente quer ouvir esse barulho na anestesia, tá? O amarelo, a gente vai ver que a frequência cardíaca vai estar normal, a hemodinâmica central vai estar ok, mas a gente vai ter dois sinais graves na condição periférica, tá? Uma hipotermia muito grave, uma coloração de mucosa muito grave, uma dificuldade respiratória mais intensa, está relacionado a esse paciente amarelo, tá bom? O paciente laranja, aqui, a gente vai considerar que é um paciente amarelo descompensado. E o que que é essa descompensação, que a gente vai chamar ele de choque oculto? Lembra que eu falei aqui para vocês? Vou sair da câmera, mas vocês vão ver. No quarto aqui perfusional, a gente vai ter o volume de oxigênio nas veias jugulares ou cefálicas. A extração ela tem que ter 70% de oxigênio. Por quê? Porque o sangue passa pelo pulmão, ele vai carregar 100% de oxigênio, a gente respira 21% de atmosfera, o pulmão converte tudo isso em 100% no sangue, tá? Fisiologia mais complexa, mas para entender mais isso. Esse sangue é arterial, é venoso, é arterial, ele vai chegar lá nos capilares e vai ter a troca, vai deixar oxigênio e vai puxar CO2. Quando ele volta para o veio, se eu pegar meu sangue agora, se Deus quiser, venoso, e ver quanto de oxigênio tem nele, ele tem 70% de oxigênio. Então, assim, o ar atmosférico tem 21%. Na verdade, ele tem mais que 70%. O meu tem mais que 70%. Tá? O 70 ali é limítrofe, né? Em condição máxima, não pode ser, né, uma extração, não pode ter mais que 70%, mas vai estar nessa relação. Então, assim, tudo que o sangue que volta para o coração, ele não é pobre em oxigênio, ele é rico em gás carbônico. Entra nessa condição. Tá? Agora, se o que entrega de oxigênio não está sendo extraído esse oxigênio arterial, é porque as células não estão usando. Então, isso vai gerar um déficit e provavelmente essas células, ou provavelmente não, ou afirmativamente, essas células estão passando por respiração fermentativa. Eles estão produzindo ATP sem oxigênio. Tá? E isso, em pouco tempo, leva à morte celular. Tá? Por isso que essa avaliação ela é muito importante. Tá? Se essa condição for maior, ela vai ser ruim. E se ele está respirando sem oxigênio, ele vai produzir muito lactato. E aí tem aquele exame ali de lactato sanguíneo, que o paciente está ficando acidótico porque ele está produzindo muito ácido lático, porque ele não está usando oxigênio para transformar a célula. Tá? A diferença do amarelo para o choque oculto é alterações nesses exames. Qual que é a diferença? Para a gente saber o oxigênio da veia, eu tenho que fazer um exame que chama hemogasometria, que está em torno de 180, R$ 200, uma amostra. Então não é nossa rotina, tá? E do lactato tem um aparelhinho, a última vez que eu vi estava uns R$ 900, que ele parece o de glicemia. E cada fitinha está um custo de 25. Então daria para cobrar muito bem de 50 a R$ 90. Só que eu vou cobrar isso de qual? Dos pacientes amarelos. Então, assim, a gente não tem tanto atendimento de emergência, mas se a gente tivesse um plantão, todo paciente que chegasse e tivesse características de amarelo, eu teria que fazer o exame de lactato, o exame rápido de lactato. Aí eu vou saber quem que é amarelo e quem é laranja. É a única forma de saber, tá? A maioria dos lugares acontece, fica tratando o verde
como tranquilo, não vê ele virar amarelo, não mensura lactato, de repente ele vira vermelho. Nossa, foi do nada. Não foi do nada, ele não foi monitorado, tá? Porque do verde para o amarelo para o laranja pode ser uma situação rápida devido no problema do paciente, tá? Problema respiratório obstrutivo. Ele pode evoluir muito rápido esse processo, dando um exemplo bem drástico, tá? Ali a gente vai ter um choque central clássico. Aí é o paciente que está chocado, tá? Que tem alterações graves em todos os parâmetros perfusionais. A maioria dos parâmetros perfusionais tem alterações graves, tá? É, pode ver que esse quadrado do meio é um vermelho mais vivo, tá? Se eu não tratar esse paciente ou tratar esse paciente de maneira incorreta, ele vai ficando vermelho mais escuro, tá vendo? É que o fisiológico dele está começando a falir. Quanto mais cedo eu tratar um paciente que entrou em choque, maior a chance de reverter o problema, tá? Se ele já chega para mim chocado, a tendência dele ser um choque, um vermelho mais escuro, acaba sendo maior do que um vermelho vivo. Essa é a ideia da coloração do painel, tá? E o azul é a hibernação termodependente. É uma forma do corpo se manter mais vivo, mesmo nas situações mais graves. Não quer dizer que todo paciente vai sair do choque e vai passar pela hibernação, tá? Ele pode sair do choque direto para a parada. Ele pode sair do choque oculto direto para a parada, tá? Mas alguns vão trilhar essa condição da hipotermia. O que está mantendo o paciente vivo é a temperatura baixa. Com a temperatura baixa, vai diminuir o metabolismo, diminui batimento cardíaco, diminui a necessidade de oxigênio. Então, se ele está entregando menos, não tem problema, porque ele está precisando de menos, tá? Então, todo esse processo faz o que o fisiológico trabalhe mais lento para tentar manter mais tempo vivo, tá? E esse é um pepino para a gente entender. Quando a gente atende o paciente que está em choque e gelado, a última coisa que a gente vai fazer com ele é aquecer. Porque o que está mantendo ele vivo é o fato de ele estar frio, tá? Então eu tenho que pegar um acesso venoso, eu tenho que começar a fazer fluidoterapia, tenho que começar a fazer vasoativo nele, que a gente vai ver depois na emergente, a gente vai falar um pouco sobre essa manobra. Vamos fazer fluido para ele, depois a gente vai começar a aquecer ele de dentro para fora. Se eu esquentar de fora para dentro, é um soro aquecido. Se eu esquentar de fora para dentro, ele vasodilata e vai mais rápido, tá? Se passar por tudo isso percebido ou não passar por tudo isso visto pela gente, ele vai evoluir para a parada. Aí, depois que tem a parada, nada disso importa. Na reanimação, a gente não quer saber se ele era laranja, se ele era amarelo, se não adianta. A gente vai fazer o coração bater para depois tratar os problemas que a gente encontrar, tá? Mas tudo no processo, muitas vezes que a gente vai ver aqui na nossa rotina, são esses pacientes amarelo-laranja, tá? Meu medo é que a laica de sexta-feira é que evoluísse final de semana para a condição de choque. Ela pode ter evoluído para o amarelo, né? Mas, pelo processo dela ser crônico, a gente já fica um pouco mais tranquilo que a situação está mais tranquila. Mas foi o hemograma que mostrou que eu vou estar mais tranquilo com ela com relação a isso. Fez ultrassom, é hemometra, vamos operar ela provavelmente quarta-feira. Ela vai fazer cardiologista amanhã e quarta-feira a gente opera ela. Acho que vai ser de manhã. É muito extensa a cirurgia dela, né? Vai ser castração, retirada de tumor. Mas a gente vai cuidar dela no pós aqui de tarde, né? Tá bom? Beleza? Acho que só para a gente, quando eu falar um pouco mais de emergência, a gente poder entender um pouquinho esse cenário, para vocês conhecerem a linha da vida. Beleza? Fechou. Se as fichas estiverem tudo certo, estão liberados, né? Não tiver nenhuma pendência, libero vocês nesse hoje, porque daí, nesses dias de treinamento a gente vai ficar até 5h30 em ponto. Beleza? É,